Se tem uma coisa que impressiona o coração de Deus, é quando Ele encontra alguém com fé. Mas está escrito na palavra do Senhor: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta que o próprio Cristo lançou. Ou seja, está falando dos últimos dias, dos últimos momentos da igreja aqui na face da terra. Porventura, quando o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, vier buscar a sua igreja, encontrará fé na terra? E hoje nós iremos aqui, querido, trazer aqui uma palavra, com certeza irá nos trazer um impacto quando o Senhor, Ele fala aqui do episódio, a Bíblia registra, de um encontro que ele teve com um certo homem chamado Centurião. E o tema da mensagem, preste atenção: grande fé. Grande fé. Muitas pessoas, nós podemos ver que elas, são indecisas, se escondem atrás da frase que diz: a fé não é de todos. Vocês já ouviram isso? Até bíblico é. Mas só, amados irmãos, isso, porém, não serve de justificativa alguma. De maneira nenhuma. E nós agora encontramos o texto da palavra de Deus que nós lemos há pouco instante, lá em Mateus capítulo número 8, de 5 a 13. Uma história de um certo homem que era o centurião, um homem que estava sob o seu comando 100 soldados. E diz a Bíblia que ele agora, olha só, o centurião foi outrora totalmente ignorante em coisas religiosas, mas ele creu no Senhor. Ou seja, o texto mostra isso. Era um homem outrora ignorante à religião, mas a Bíblia afirma, a palavra de Deus afirma que aquele homem creu, não entendia nada disso, só que diz a Bíblia que aquele homem creu. Ou seja, as escrituras falam de diversos tipos de fé. A palavra de Deus fala de vários tipos de fé, e muitos não, diz a Bíblia que muitos não possuem fé. Você sabia disso? Que a Bíblia afirma que muitas pessoas, elas não têm fé. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Olha só, em João 12:36, o próprio Cristo falando, 12:37. Olha só, João 12:37. E ainda que tivesse feito, olha só, tantos sinais diante deles, não criam nele. Ou seja, Jesus Cristo fez vários milagres, sinais diante dos judeus, mas diz a Bíblia que eles não creram. Eles não acreditaram. Depois de muitos sinais,
Isto pode também, amados, estar acontecendo nos últimos dias. Muitas pessoas são até beneficiadas pelas maravilhas do Senhor, pelo que Deus tem feito e vem fazendo, mas se encontram como os judeus na época de Jesus. Sinais que Deus fez, o que o Senhor fez entre os judeus, foi muitas maravilhas, mas o próprio Cristo diz, e eles não criam nele, ou seja, não acreditavam, ou seja, muitas pessoas não possuem a fé segundo a palavra de Deus, outras têm uma pequena fé. Já melhorou, né? Diz a Bíblia que alguns têm uma pequena fé, Mateus 16:8. Olha só, olha o que Jesus falou. E Jesus, percebendo isso, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão. Homens de pequena fé. Ou seja, o Senhor, Ele faz uma advertência. Amém, queridos? Já naquela época tinha pessoas que tinham fé, mas era uma fé pequena. Era uma fé, não deixava claro de ser fé, mas era uma fé pequena. E eu me lembro daquele episódio quando o Senhor estava no barco com seus discípulos, e aí vem aquela grande tempestade. E Jesus estava no barco. E diz que mesmo o Senhor estando no barco, aqueles homens, quando veio a tempestade, né? O que é a tempestade para nós nos últimos dias? São exatamente, irmãos, as dificuldades, as perseguições que nós enfrentamos, né? E diz a Bíblia que eles ali quando começaram, né? Tem pessoas que quando está tudo bem, né? O mar está calmo, né? Ninguém se lembra de Deus. Mas quando começa a agitar, começa na verdade as coisas ficarem difíceis, aí vem o que? O clamor. E diz a Bíblia que lá estavam os discípulos, a água quase já entrando no barco, tempestade, com muito vento. Aí o que é que eles vão atrás? Vão acordar Jesus. Jesus, como homem, também dormia, né? Estava lá na polpa do barco, fazendo o quê? Dormindo, né? Com certeza, depois de um dia de trabalho, de pregação, de milagre, lá estava Jesus descansando. E aí ele é acordado pelos discípulos: Senhor, socorre-nos, que o barco está para naufragar. Às vezes acontece isso conosco, amém, irmãos? Dificuldades. Aí Jesus, né? Acalma-te, vento, e acalma-te, mar. Oh, coisa boa, né, irmãos? O vento cessou e as ondas começaram a baixar.
Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas aí o Senhor faz uma advertência a ele em termos de uma repreensão. Homens de pequena fé. Ou seja, tem coisas, querido, que acontecem na nossa vida, sabe para quê? Para que a nossa fé venha aumentar. Mas tem pessoas que a fé faz diminuir. Tem coisa na nossa vida, meu irmão, que não é para matar, não é para nos destruir coisa nenhuma, mas é para que a nossa fé venha crescer no Senhor. Mas, como o Senhor diz aqui, tem pessoas que têm uma pequena fé. E era o que estava acontecendo. Aleluia! E diz a palavra do Senhor, né? Pessoas que tinham pequena fé. Mas também diz a Bíblia que os tessalônicos tinham, na verdade, uma fé crescente, uma fé ativa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, ele começa a elogiar aos irmãos daquela igreja que tinham uma fé constante. Eles tinham uma fé crescente e ativa. Veja o que diz o apóstolo Paulo aí, em nome de Jesus, 2 Tessalonicenses 1:3. Olha só, olha a fé dos irmãos ali. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, ou seja, pela igreja lá de Tessalônica, como é de razão, porque a vossa fé cresce, diga muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Meu Deus, a fé, ela cresce quando há uma união. A fé, ela cresce quando todos estão, na verdade, com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Se um puxa para um lado e outro para o outro, isso não é união. Mas diz a Bíblia, olha, a gente tem tido notícia, tem sido, na verdade, notório que essa igreja é uma igreja que cresce na fé de uma forma extraordinária. Era uma fé, o quê? Uma fé ativa. Por quê? Porque os irmãos tinham amor uns para com os outros. Diga outros. Havia isso. E essa fé dos irmãos em Tessalônica, diz a Bíblia que era uma fé crescente, era uma fé que eles tinham, uma fé ativa, ou seja, uma fé na prática. E a gente pode ver exatamente nesse versículo, irmãos. Aí nós podemos ver a fé que Abraão tinha. Diz a Bíblia que a fé que Abraão tinha era uma fé grande. Abraão, conhecido espiritualmente como nosso pai na fé. E diz a Bíblia que a fé que Abraão tinha era uma fé grande. E veja o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 4:20, a respeito da fé de Abraão, e 21. E Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado em quê, irmãos? Na fé, dando glória a Deus. Quem tem fé dá glória a Deus. E estando, olha só, certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele, quem? Deus, também era poderoso para o fazer. Ou seja, a fé de Abraão era fé grande. Por quê? Porque, na verdade, Abraão não deixou entrar no seu coração o espírito da incredulidade. E o que, na verdade, Deus tinha prometido a Abraão, Abraão sabia que certamente Deus iria cumprir, porque o nosso Deus é um Deus que cumpre promessa, irmãos. Você entende isso nessa noite?
Pastora falou há pouco tempo aqui que às vezes nós prosperamos, né? As coisas vão tudo bem, não é pela nosso conhecimento, a nossa habilidade, não é porque trabalhamos muito, não. É porque Deus cumpre a sua promessa com a sua igreja, com aqueles que são fiéis. E diz a Bíblia que Abraão creu, ele não deixou no seu coração entrar o espírito da incredulidade. Estava ouvindo um noticiário um dia desse, há 2 semanas, né? Pelos estudiosos, diz: rapaz, esse ano no Brasil será um ano muito difícil. Só que eu disse: está repreendido em nome de Jesus para a igreja. Amém, irmãos? Diz que no cenário político, o cenário do crescimento, diz que vai ser um ano muito difícil para o país. Só que, meu irmão, creia que a igreja, ela vai vencer. A igreja, ela vai prosperar. A igreja, ela vai, na verdade, triunfar. Vocês creem nisso, irmãos? Aleluia, porque o que Deus tem prometido à sua igreja, ninguém pode tirar, ninguém pode impedir, na verdade, o operar de Deus na nossa vida. E diz a Bíblia que Abraão creu, porque Deus tinha prometido a sua gloriosa promessa. E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, veja bem, a fé de Abraão, ou seja, o cinturão agora tinha uma grande fé. Diz a Bíblia que Jesus olha para aquele homem e diz: eu nunca vi, nem mesmo no meio dos meus, ou seja, nem mesmo em Israel, olha só, eu vi tanta fé. Não foi apenas uma fé. E aí nós podemos ver, amados e queridos irmãos, que com ela tudo é possível. Com a fé em ação, com a fé na prática, diz a palavra do Senhor que tudo é possível. Veja o que diz aí Marcos 9:23. Olha o que Jesus diz. Quem pode ler? A igreja. Deixa aí, amados. Quem falou? Jesus. Jesus disse: se tu podes crer, né, tudo é possível ao que crê. Quem falou tem autoridade. Viu, irmãos? Se crer, é possível. É nisso que a igreja tem que se apegar. Se crês. A Bíblia diz: tudo que a gente pedir a Ele Deus, em nome de quem? De Jesus. Não é no nome de outra pessoa, é no nome de Jesus, será atendido. Você crê nisso? Senhor, me dá um bom casamento. Deus vai dar um bom casamento. Amém, queridos? Não é verdade ou não? Senhor, me dá um bom emprego, né? Se você crer, Ele vai te dar. Senhor, eu quero uma casa, Senhor, Tu vai me dar uma casa. Tu é dono de tudo. Nosso Deus não é dono de tudo? Hein, irmão? É dono de tudo. É o dono de tudo. Se crermos, irá acontecer. Eu me lembro que quando eu casei, que eu fui morar alugado. Passei um ano pagando aluguel, só um ano. Que Deus bom é esse, né, mano?
Só foi um ano, não foi um ano e um mês, não foi um ano e 2 meses. Com um ano de casado, eu fui para uma casa. E só quem trabalhava nessa época era eu. Só eu. Mas eu sabia que o Deus que eu servia era um Deus de milagre. Foi milagre mesmo. Foi milagre. Mas eu criei. A minha esposa, ela fez a planta da casa sem nós termos um centavo para começar e nem comprar o terreno. Está aqui a planta da nossa casa. Temos a mão, Senhor, me dá essa casa aqui. Do jeito que foi a planta, foi a nossa casa. Amém, irmão? Do jeitinho, irmão Raimundo. Do jeito que nós pedimos ao Senhor. Mas foi do mesmo jeito. Ou seja, não só isso que Deus dá, mas Deus dá tudo aquilo que nós pedimos. Lá estava. E nós podemos, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor está sabendo disso. Diz a Bíblia que até mesmo antes de nós pedirmos, Senhor, me dá isso, Ele já está sabendo. Mas nós temos que pedir. Senhor, eu quero isso, Senhor. Mas que pedimos tem uma coisa também. É para ser glorificado o Senhor. É para a honra e a sua glória. Amém, querido? Nós não iremos pedir para o nosso bel prazer, não. Mas está aqui. A fé, o centurião tinha uma grande fé. E com ela tudo é possível. Aleluia. E aí nós podemos ver a sua fé parece-nos grande em relação à sua posição como oficial romano. Ele não temeu o escárnio de seus colegas ao correr atrás de um judeu. O homem, irmãos, tinha autoridade. O homem comandava um exército. Mas, diz a Bíblia aqui, que olha só, ele não foi nem aí, ele não temeu ser escarnecido. Por correr atrás de um judeu. Por declarar a sua fé. Por mostrar, na verdade, o seu propósito. Ele foi grande, a sua fé foi grande em relação à circunstância. Veio a Jesus por causa de quem? De um escravo. Já pensou? O que era um escravo para alguém de posse naquela época? Não era nada. O escravo não tinha valor nenhum. Mas ele corre o risco de ser escarnecido pelos seus colegas quando ele vai atrás de quem? De Jesus, em busca não de causa própria, mas em busca, na verdade, de um milagre para quem? Para o seu criado, para aquele escravo que ele tinha. E aí nós podemos ver, olha só, portanto era grande, E outra coisa, além da sua fé ser grande, também era grande, ele também tinha uma humildade e também era misericordioso. Olha o que Deus vê naquele homem. Primeiramente, Deus vê nele uma grande fé. Por quê? Porque aquele homem, ele mostrou que era, apesar de ser uma autoridade, mas era uma pessoa humilde. A humildade, irmãos, é uma das características bem claras de um verdadeiro crente.
de uma mulher, de um homem que serve o Senhor. E esse homem mostra a humildade e também mostra também que era uma pessoa misericordiosa. Era uma pessoa que sofria pelo sofrimento dos outros. Quem pode dar glória a Deus por isso? Hein? Você está entendendo aí? Porque lá fora tem um ditado, né? Deus é por todos, mas cada um por si próprio. Não é isso lá? Cada um cuida de si. E Deus é que seja por todos, mas não é assim na nossa vida. Este homem, ele demonstra também que além de ser humilde, ele também era um homem de misericórdia. Diga misericórdia. Ele sentiu a dor, ele sentiu na verdade o sofrimento do seu criado, daquela pessoa que era escravo, que era na verdade um dos seus trabalhadores. Grande foi a sua fé, pois ele esperou um milagre do Senhor para o seu escravo, para aquele paralítico, quando pediu ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 107, 20, por favor. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de quê? Da sua destruição. Aleluia. E aí nós podemos ver que agora aquele homem chega a Jesus, né? Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha casa. Ou seja, eu sou um pecador. Quem reconhece que é um pecador aqui nessa noite? Somos sim um pecador, mas remido no sangue do Cordeiro. E aquele homem, ao chegar nos pés de Jesus, Senhor, quero te dizer uma coisa, que eu não sou digno de que tu entre na minha casa, mas manda uma só palavra. Amém, queridos? Diz uma só palavra que eu creio. Olha só, irmãos. Assim, nem tu ir lá não, Senhor. Se tu disser o que tu disser aqui, eu creio. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Eu creio. Aí o Senhor olha para ele, rapaz, eu nunca vi tanta fé em Israel. Ali, aquele homem precisava de um milagre, irmãos. O seu servo estava atormentado, paralítico. Senhor, socorre o meu servo. Socorre. Jesus diz: o teu servo, ele vai ser curado. Eu vou lá, ele vai ser curado. Não, Senhor, preciso tu ir lá não, a minha casa, eu sou uma pessoa indigna. O reconhecimento, irmãos. Aquele homem reconheceu o seu pecado. Aquele homem reconheceu que não era digno. Mas ele também reconheceu que estava diante do Todo-Poderoso. Ele estava diante daquele que poderia fazer um milagre na vida do seu servo. E ele só queria uma só palavra. Diz aí uma só palavra e o meu servo será curado. O que é que Deus tem falado para você nos últimos dias? Através da palavra. Irmão? Você tem crido? Você tem recebido a palavra de Deus como um aroma, como um cheiro suave? Você tem recebido a palavra de Deus como uma promessa de Deus na tua vida? E lá estava um homem. A fé, mostrada pelo centurião foi grande.
Em relação ao resultado, veja o que diz o verso 13, por favor, do texto. Então disse Jesus ao centurião, olha só, vai, e como creste, olha só, irmãos, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi o quê? Sarou. Quem pode dar um glória a Deus para Jesus bem forte? O seu criado, naquele mesmo momento, chega depois, né, a história, que alguém olha, fulano de tal, já está bom. Ele vai ouvir, ele vai agora, que hora foi? Tal hora. Aí ele vai, foi a hora que o Senhor disse. Foi a hora que ele declarou, vai, como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi sarado, curado. Ou seja, essa é a palavra nessa noite que Deus traz para nós para mover a nossa fé, queridos. Não se abalize em homem, creia em Deus. Deus, Ele é com você, Deus é contigo, Deus é com a igreja. Agora, para isso temos que o quê? Crer. Crer. Quando a gente crê, as coisas impossíveis, elas se tornam, na verdade, possíveis. E para a conclusão da mensagem, veja o que diz lá João 11, 25 e 40. João 25, depois nós vamos para 40. Olha só, disse-lhe Jesus a irmã de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só que milagre, aleluia. Disse-lhe Jesus também, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Amém.